Fala galera, a palestra de hoje é para você que gosta do mundo da tecnologia e quer aprender e ascender cada vez mais nessa área. Com o tema A habilidade mais essencial da programação, Guilherme Bezerra, bacharel em Ciências da Computação pelo UFMG, ex-diretor de RH da iJúnior e agora engenheiro de software, apresenta dicas práticas e informações valiosas para você que quer decolar como programador. Então, o meu recado para você é: aproveita! E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para sempre ficar por dentro do que rola na iJúnior. Ah, e claro, fazer comentários, incluindo dúvidas. Uma excelente palestra para todos! Guilherme, antes de você começar, eu já gostaria de agradecer aí a sua participação, a sua boa vontade aí de vir reunir com a gente hoje, essa tarde aí. E pode ficar à vontade aí para apresentar, para começar, o palco é todo seu aí. Ok, valeu, Daniel. Eu já posso começar a apresentar os slides, assim? Ok. Pode sim. Beleza, deixa eu só organizar aqui. Compartilhar a janela. Aí vocês me avisam quando vocês estiverem começando a ver. Perfeito. Ok. Quantos de vocês, ou melhor, fala no chat se você já fez a matéria Estruturas de Dados. Só para eu ter uma ideia. Fala sim ou não. Ok, tem uns que já fizeram, tem uns que estão indo para a segunda. Ok, e algoritmo Zoom? Acho que para alguns nem é obrigatório, mas... Ok. Algoritmo Zoom para controle e automação em engenharia de sistemas, eu sei que não é obrigatório. Só é obrigatório para SI, CC, não sei se Matcomp é, mas beleza. Então eu vou falar sobre coisas aqui que vocês vão saber do que eu tô falando. Então beleza, meu nome é Guilherme Bezerra. Essa apresentação aqui vai ter como foco principal essa tal habilidade mais essencial da programação. Aí primeiro eu gostaria de saber o que vocês acham que é essa habilidade. Se vocês quiserem falar pelo microfone ou pelo chat, o que vocês preferirem. Eu creio que deve ser alguma coisa relacionada à resolução de problemas, assim, principalmente. Francisco falou, deve ser tanta coisa. Pedro mandou um joinha. Ok. Beleza, então vamos ver se a apresentação vai corresponder à expectativa de vocês. Então, como vocês sabem, eu fiz parte da iJúnior por um período aí, em um tempo que a iJúnior ainda se chamava UFMG Informática Júnior. Embora isso fosse só no papel, a gente já chamava informalmente de Júnior mesmo. Lá em 2018 foi quando eu entrei, essa foto foi tirada em 2019. E aí eu entrei na iJúnior em 2018 e saí em 2021, no meio de 2021, então eu fiquei aqui por 3 anos e meio. Aí eu fui diretor de recursos humanos. Essa foto aqui, essa terceira foto aqui é quando foi a minha... Como é que é o nome? Pós-eleições aí da diretoria. Eu esqueci o nome disso, tem um nome para isso. Mas ok. Aqui foi um evento do MEG, aqui foi
Meio que uma imersão, não foi uma imersão, a gente chamava de mergulho, não sei se vocês ainda têm esse conceito de mergulho, que a gente fez na própria UFMG, isso aqui é do lado do RU1. Então, beleza. Então eu tive uma trajetória aí que muitos devem ter, alguns vão ter, alguns tiveram. Comecei como trainee na iJunior, depois eu me tornei desenvolvedor web, inicialmente com PHP, depois a gente trocou para Flask e no final a gente trocou para JavaScript, que é uma linguagem que dá para fazer front e back ao mesmo tempo, então isso é muito bom. Depois eu fui gerente de processo seletivo em uma época que o diretor de recursos humanos não foi eleito, então acabou que a gente não tinha ninguém para liderar o processo seletivo, eu acabei me candidatando para ser gerente. Aí depois disso eu me tornei diretor de recursos humanos com essa experiência e por fim conselheiro administrativo. Eu tive outros cargos, outros papéis aí dentro da iJunior, mas esses foram os principais, assim, os que duraram mais tempo. Então, falando rapidamente da minha história, eu nasci em Juazeiro do Norte, esse aqui sou eu. Juazeiro do Norte fica no Ceará. Não sei se vocês conhecem essa cidade, mas ela é conhecida por ter essa estátua aqui do Padre Cícero. Juazeiro é uma cidade muito religiosa, tudo mais. Esse Padre Cícero foi o primeiro prefeito da cidade. Essa estátua é gigantesca, né? Se você comparar com o Cristo Redentor, eu vou mostrar aqui a comparação. Aqui a comparação com o Cristo Redentor e outros pontos assim de referência do quão alto é a estátua do Padre Cícero, só para vocês terem uma diferença. E aqui ao fundo, minha cidade, Juazeiro do Norte, do Ceará. Então, em 2018, eu resolvi sair de lá, de Juazeiro do Norte, para vir aqui para Belo Horizonte, só para estudar para o UFMG, para estudar a ciência da computação, porque eu tinha feito curso técnico, mas na minha cidade não tinha, até tinha faculdades de ciência da computação, mas eu sabia que na cidade não ia ter muitas oportunidades de trabalho. Então eu preferi sair da minha cidade e ir para um outro estado, alguma outra cidade que eu tivesse mais oportunidade. Eu acabei escolhendo a UFMG, que é essa faculdade que vocês também estudam. E passei aí por eu formei agora. Esse 2023/1 foi o meu último semestre. A única matéria que eu fiz esse semestre foi Libras, então foi o semestre mais tranquilo. O único semestre tranquilo da faculdade, na verdade, porque nenhum semestre foi tranquilo, a não ser esse. E aí a faculdade até que me mudou muito. Aqui tem uma comparação de como que eu era em 2018. Vocês podem perceber que eu só postava foto em preto e branco. Isso daqui são as minhas fotos de perfil no Facebook. O Facebook eu nem uso mais, mas eu vou lá de vez em quando para atualizar minha foto de perfil. Dá para perceber que eu era muito sad boy em 2018, 2019 eu já era um pouco menos sad boy. Em 2020 eu comecei a colocar cores nas minhas fotos. Em 2020 e 2021 meu cabelo cresceu por causa da pandemia. E só em 2023 que eu comecei a sorrir nas fotos. Então dá para ver aí que a faculdade me fez feliz, não foi o contrário. Para muitos é o contrário, começa sorrindo e depois é uma foto triste, preto e branco. Mas no meu caso foi uma trajetória até que interessante. E durante a universidade, eu fiz parte da iJunior por 3 anos e meio. Eu fui monitor de PDS-1 por 1 ano e meio. Eu acho que foi 1 ano e meio. E fiz várias iniciações científicas, principalmente nas áreas de Machine Learning, ciência de dados e pesquisa operacional. Eu nunca fiz estágio na UFMG, queria ter feito. É uma das coisas que eu queria ter feito mais cedo, mas não deu. E atualmente eu estou na empresa Quasar, que eu comecei a trabalhar no início desse ano. Eu fiquei muito preocupado de terminar a faculdade e não conseguir emprego, por causa que no início desse ano, no final do ano passado, teve os layoffs, então muitas empresas não estavam contratando desenvolvedor júnior, então foi bem complicado. E vocês talvez já devem ter visto esse vídeo aí, é um vídeo que eu fiz no meu último semestre aqui na iJunior. É meio cringe, a qualidade é mais ou menos, até que é um vídeo bom, mas aí nessa época eu já estava começando a fazer vídeos para o YouTube. Tanto é que eu tenho um canal do YouTube chamado Dobra de Bits, que eu posto vídeos de computação. Eu ainda tenho problemas assim de disciplina para postar vídeo. Eu não consigo postar vídeo toda semana. Às vezes, em um mês eu fico muito hypado, posto um monte de vídeo, eu fico uns 4 meses sem postar vídeo. Enfim, é complicado, mas eu estou tentando melhorar isso. É só uma curiosidade que eu tenho esse canal no YouTube.
E eu gosto de postar vídeos e eu acho que é algo que eu vou querer explorar mais no futuro. Mas ok, Google. Google é uma empresa que eu nunca achei que fosse possível entrar lá. Quer dizer, eu sabia que era possível, mas eu não achava que era uma possibilidade tão possível assim. Até ano passado, quando eles anunciaram o estágio deles, eu pensei, nossa, eu posso me inscrever no estágio da Google. Só que quando eu fui saber desse estágio da Google, já era a última semana de inscrições, assim. Aí eu me inscrevi, só que, infelizmente, eu não fui chamado para entrevista. Teve muitas inscrições do Brasil inteiro, e infelizmente eu não fui um dos selecionados para entrevista. Foi triste. Mas aí, eu vi que tinha vaga em aberto para full time. Em vez de estágio, tinha para desenvolvedor júnior lá na Google. Aí eu me inscrevi para ver se o problema era o meu currículo, para saber se o problema é porque eu enviei minha inscrição muito tarde no estágio. E aí eu consegui uma entrevista na Google. Eu fiquei muito feliz nessa época. E eu comecei a me preparar para a entrevista, porque na Google, o que eles pedem nas entrevistas deles são entrevistas técnicas, não são entrevistas comportamentais. Tem uma entrevista comportamental, mas eles primeiro avaliam sua competência técnica. Então, na primeira entrevista, eu passei. Foi um problema que eu achei bem tranquilo de resolver. A entrevista da Google é em inglês, então o inglês já é um dificultador, caso você não seja muito bom em inglês. Só que aí na segunda entrevista, infelizmente, eu fui de base, porque foi um problema de programação dinâmica. O pessoal que fez Algoritmo Zoom deve saber o que é programação dinâmica, que é um pouco complicado. Você resolver problemas usando programação dinâmica é complicado. Programação dinâmica era o meu ponto fraco naquela época. Eu estava estudando para as entrevistas da Google, mas infelizmente, programação dinâmica era o meu ponto fraco e foi justamente o que caiu na segunda entrevista. Porque existem diversos algoritmos, diversas estruturas de dados que poderiam ter caído, eles foram justos no meu calcanhar de Aquiles. Então, infelizmente, não consegui passar na Google. E aí, o que eu fiz depois disso? Eu fiquei, nossa, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar minha habilidade aí de resolver problemas. Então, eu meio que peguei o meu canal pessoal que eu tinha e saí resolvendo problema do LeetCode e gravando essa resolução. Porque o que é importante na entrevista do Google é você saber resolver o problema e saber comunicar como que você está resolvendo o problema. Porque eles precisam saber sua linha de raciocínio. Comunicação é importante na entrevista do Google. Então, por isso que eu gravei vídeos, para resolver o problema e saber e treinar essa explicação. Treinar eu explicando passo a passo. E na maioria desses vídeos eu não sei resolver o problema, então eu meio que resolvo durante o vídeo. Tipo, primeiro eu penso numa solução que não é muito boa, depois vou melhorando. Enfim, eu comecei a fazer isso, só que como vocês podem ver, há 10 meses aqui que eu não postei mais vídeos, então... Porque era meio cansativo, eu tava fazendo isso meio que um vídeo por dia, só que foi muito cansativo fazer isso. Então eu comecei a refletir, por que a Google tem entrevistas dessa forma? E tipo, não é só a Google que tem essas entrevistas técnicas que você tem que resolver problemas. Existem outras empresas como Big Techs, Amazon, Facebook, Apple, todas essas Big Techs, eles não cobram que você faça, faz um sistema web aí para mim, ou então, sei lá, mostre seu conhecimento em tal linguagem. Não, eles não cobram conhecimento de linguagem, eles cobram conhecimento de saber se você sabe resolver um problema, saber se você sabe comunicar a resolução do problema. Então, o que essas empresas têm em comum? Eles sabem qual que é a habilidade mais essencial de um programador, que é justamente a temática dessa palestra aqui. Até o momento, vocês têm alguma dúvida, alguma consideração? Não sei se eu estou sendo bem ouvido, só para entender. Aqui tá tranquilo. Ok. Beleza. Então vamos chegar nessa temática aqui dessa palestra. A habilidade mais essencial da programação. Vocês já devem saber qual que é, mas eu vou chegar passo a passo nela. O que é programar, afinal? Programar é simplesmente dizer para o computador o que você quer que ele faça. Às vezes você não consegue falar para ele exatamente o que você quer que ele faça, mas programar é isso. Você usa
uma linguagem de programação para falar com o computador. E a linguagem de programação é uma linguagem. O que é que isso significa? Linguagem é uma forma de se expressar. Porque, por exemplo, em uma língua, você se expressa utilizando uma linguagem que é composta de gramática, de todo um vocabulário. Mas você sabe que para se expressar bem em uma língua, é necessário mais do que gramática. Não adianta você saber a gramática do português, não adianta você saber a gramática do inglês. É necessário algo mais do que isso. É preciso prática. Você precisa praticar muito, sei lá, vou dar um exemplo de inglês. Você precisa escrever muito, falar muito, ter muito contato com a língua. Só que você também é preciso criatividade para você conseguir se expressar bem. Quando você pensa, sei lá, em escritores famosos, cada um tem uma forma de se expressar de uma forma. E, tipo, não foi só prática. Tem um pouco de criatividade, tem um pouco de individualidade naquilo. E em programação, o equivalente a se expressar bem seria ser muito bom em resolução de problemas. E eu já vou fazer esse link agora. Então, a habilidade essencial da programação é resolução de problemas. Não é o quanto você sabe de JavaScript, não é o quanto você sabe de Python, não é o quanto você sabe de banco de dados, é o quanto você é bom de resolução de problemas. Porque se você é muito bom em resolução de problemas, todo o resto fica fácil. Aprender como banco de dados funciona? Muito fácil, porque você é bom em resolução de problemas. Você vai saber resolver o problema que é não saber alguma coisa. E resolução de problemas é uma habilidade complexa. Não é uma habilidade não é uma habilidade simples, é uma habilidade que exige muita coisa, que tem muita coisa em volta. Então, quando você é bom em resolução de problemas, você é bom em um monte de outras coisas ao redor. E, igual eu coloquei aqui, não é uma habilidade puramente lógica, igual pode parecer. Porque programação é uma ciência exata, computação é uma ciência exata. Você pensa, então envolve lógica. Você ser bom em resolução de problemas é você ser uma pessoa muito lógica. Mas, na verdade, tem muita criatividade envolvida. E uma habilidade tão complexa, sim, necessita de prática. Mas não é qualquer prática. Você sair resolvendo problemas de programação não necessariamente vai te fazer ser muito bom naquilo. Mas com uma prática bem feita, aí sim. E aí, como praticar essa habilidade específica? Resolvendo problemas de programação. Mas isso no caso do contexto de programação. Eu vou dar um contexto de não programação. Por exemplo, já é meio que comprovado cientificamente que você jogar videogames melhora suas habilidades de resolução de problemas. Porque não é todo jogo de videogame, porque jogos de videogame são muito variados, mas alguns tipos específicos de jogos melhoram sua capacidade de resolver problemas. Porque existem alguns jogos que faz você pensar, que você fica travado ali, como é que eu vou passar dessa fase? Como é que eu vou fazer isso? Esse tipo de jogo melhora sua resolução de problemas. É o caso de Portal. Eu não sei se todos vocês já sabem sobre esse jogo, conhecem esse jogo, mas Portal é um jogo muito bom. Ele é um jogo que é bem simples, assim. Você tem que, para passar de cada fase, você tem que usar esses dois portais, o azul e o laranja, de uma forma que você consiga abrir a porta. É basicamente isso o conceito do jogo. Só que para você saber onde colocar esses portais, aí exige toda uma criatividade, exige todo um raciocínio lógico. E Portal é considerado, pelo menos segundo esse artigo aqui, é muito eficiente em melhorar suas habilidades cognitivas. Ele é melhor, inclusive, que esse aplicativo chamado Lumosity. Não sei se pronunciei da forma certa, mas ele era um aplicativo que a proposta dele era melhorar suas habilidades cognitivas, treinar seu cérebro. Só que o Portal, ele se mostrou melhor que esse jogo. Ainda não sei porquê. Provavelmente, eu tenho uma intuição do porquê, mas eu não sei explicar porquê. Mas Portal, ele é um jogo que realmente melhora sua capacidade cognitiva. E ele é um jogo que você está treinando seu raciocínio lógico, sua resolução de problemas. Então, primeira coisa, joga em Portal, o 1 e o 2, o mais rápido possível. É um jogo bom. É realmente um jogo bom. Ele não é um jogo que, eu tô estudando. Ele é um jogo divertido. O Portal 2 tem até um modo multiplayer. Enfim, ele é um jogo que vale a pena jogar. Mas aí vamos para o contexto de programação. Em programação, para você ser bom em resolução de problemas,
Existem vários sites. Esses sites, foi a própria Google, quando eu passei da primeira entrevista para entrevistar, eles recomendaram esse material para eu estudar e tudo mais. Existe esse livro, Cracking the Code Interview, que ele te ensina sobre estruturas de dados, alguns algoritmos mais famosos. Eu não cheguei a ler esse livro, mas ele é muito recomendado. Ele é o principal livro recomendado para esse tipo de resolução de problemas. Existem vários outros sites. HackerRank, Codeforces, LeetCode. O Codeforces ele é muito famoso aí pelo pessoal que faz maratona de programação. Só que o LeetCode ele é o mais famoso em geral, assim, porque o Codeforces ele tem uns problemas muito mais complicados. Porque maratona de programação é realmente hardcore. O pessoal que vai para as competições resolve problemas bem complicadinhos que são um pouco mais do que necessários para você treinar para entrevistas de código, para você treinar para se tornar um programador melhor. Então, eu vou focar aqui no LeetCode. O LeetCode, eu não sei se todos vocês ouviram falar, mas ele é um site que eu vou até abrir ele aqui. Acho que vocês estão vendo minha tela. É um site que ele tem essa aba de problemas aqui. E ele tem vários problemas de programação sobre variados temas. Temas envolvendo arrays, temas envolvendo strings, programação dinâmica, matemática, algoritmos em árvores, grafos, etc. Ele é o site mais famoso assim de preparação para entrevista de código e para você realmente melhorar suas habilidades de programação. Deixa eu voltar aqui para os slides. Só que quando você estiver resolvendo os problemas do LeetCode, é interessante que você, antes de começar a programar, que você, no papel, escreva como que você acha que deve ser a solução daquele problema. Porque, ao treinar esses problemas, você deve treinar a sua resolução de problemas. Então, você saber como resolver aquilo no papel primeiro é muito bom. Porque na hora que você fizer uma entrevista de emprego, por exemplo, você vai ter que explicar a sua solução antes de programar. Por exemplo, quando eu fiz a entrevista da Google, ele primeiro pediu, como que você solucionaria isso? Eu falei como que eu solucionaria. Ele tirou dúvidas sobre a minha solução. E só depois que a gente teve bem consolidado qual que seria a solução, aí eu comecei a mostrar como que seria o código dessa solução. Então é importante que quando vocês acessarem esse site, vocês primeiro tenham um papel e caneta e comecem a esboçar como que vocês resolveriam isso antes de programar. Até porque vocês podem começar a programar, sua solução não dá certo, seu código está gigante, e se você tivesse pensado um pouco mais na solução, talvez você teria resolvido aquilo de uma forma mais rápida. Então, recomendo vocês fazerem isso. E agora eu vou mostrar uma coisa muito boa para vocês. Um site chamado NeetCode, que ele é um site que... Vou até mandar o link aqui de tudo para vocês no chat. Primeiro do LeetCode. O NeetCode. O NeetCode, na verdade, ele não é um outro site parecido com o LeetCode. Na verdade, ele é um site que ajuda você a... Quais problemas você deve fazer no LeetCode para se preparar para entrevistas, para você melhorar suas habilidades em estruturas de dados e algoritmos. Ele tem esse roadmap que ele mostra em que ordem você deve começar a resolver problemas. Então, por exemplo, você primeiro deve resolver problemas de arrays e hashing, antes de começar a resolver esses outros de baixo. Antes de você resolver problemas de programação dinâmica, que é esse DP aqui, você tem que ter pelo menos uma base bem sólida de todos esses que estão acima. E quando você clica aqui nas coisas, ele recomenda alguns problemas do LeetCode. Problemas de dificuldade fácil, médio e difícil também, com link. E ele também tem solução em vídeo, de como resolver, e o código em várias linguagens de programação. Então, beleza. Ele também tem essa parte de practice, que ele tem essas 3 abas aqui. Tem o Blind 75, que é uma lista famosa de problemas, que é meio que os problemas mais essenciais para você realmente praticar, para você não sair fazendo um monte de problemas, sendo que você podia ter feito menos problemas para praticar aquela habilidade. Então, isso aqui é meio que o mínimo de problemas para você praticar todos esses temas.
Eu gosto desse NIT Code 150. Daniel levantou a mão. Pode falar? Eu queria fazer uma pergunta só. Quais são as estruturas de dados assim, que você acha mais interessante focar, no caso, para entrevista, para essas coisas? Uhum. Eu recomendo seguir essa estrutura aqui. Programação dinâmica é algo que você deve deixar por último. O que você deve saber bem é hash. Hash é o que mais cai em entrevista, assim. Hash, eu não sei se cai em estruturas de dados, na matéria de estrutura de dados, eu acho que cai sim. Vocês devem ter aprendido isso em estruturas de dados. Vocês devem ter aprendido a fazer uma tabela hash. No LeetCode, vocês vão mais usar uma tabela hash do que implementar. Porque eu não recomendo vocês fazerem esses problemas em C, só se vocês realmente tiverem muito tempo de vida de vocês. Senão, eu recomendo vocês fazerem em C++ ou Python. Eu prefiro fazer em C++, apesar de saber Python bem, porque C++ o código fica um pouco mais legível para analisar a complexidade de tempo, de espaço. É muito mais fácil também. Hash é a primeira que você deve saber bem. Depois, stack. Stack é pilha, uma estrutura de dados bem comum aí. Em estrutura de dados você aprende pilha e fila. Fila é difícil cair assim em problemas de entrevista. O que você costuma mais usar é stack, é pilha. A própria memória do computador usa um stack. Então, stack também tem toda uma relação com recursividade. Então, é uma estrutura de dados muito importante que você aprenda bem. O resto é todas essas estruturas que são meio que baseadas em listas encadeadas. Listas encadeadas, árvores, grafos, que é tudo que tem esses nós, esses structs que são nós, tem uma ligação uns com os outros. Isso aqui você tem que saber bem. E algoritmos que trafegam por essas estruturas de dados, principalmente grafos. BFS e DFS. Eu não sei se vocês todos ouviram falar dessas coisas. BFS, DFS. São duas formas de caminhar em um grafo. DFS é o que mais cai, assim. Na verdade, é o mais fácil de implementar. E eu acho que é isso, mas a gente vai ver... Eu vou falar um pouco sobre isso também. Aí ele dá essa lista de 150 problemas. O que eu recomendo para vocês? Façam essa lista de 150 problemas. Isso aqui é coisa para vocês fazerem em um ano. Não é para vocês fazerem em um mês. O que eu recomendo é vocês fazerem um problema por dia. Dessa lista aqui. Se vocês fazerem um problema por dia, você faz o problema, vê a solução para ver se existe uma solução melhor que a sua. Vê o código para ver se o seu código poderia ser melhor. Você faz isso com todos os 150 problemas, você vai estar muito preparado para muita coisa. Não só para entrevistas de emprego. Porque entrevistas de emprego, na verdade, elas estão avaliando se você é bom em programação. Então, se preparar para entrevistas de emprego, você também está se preparando para o trabalho em si. Para você se tornar um bom programador. Porque essa, de fato, é a habilidade mais essencial. Então, deixa eu ver o que eu ia fazer em seguida. Ok. Eu vou resolver um problema do LeetCode fácil com vocês aqui. Que é esse problema aqui, até para mostrar como é que funciona o LeetCode. Aqui tem uma solução que eu vou apagar. Ok. Todo problema do LeetCode vai ter uma descrição do que ele quer que você faça. Tem a dificuldade. Eu recomendo vocês começarem por esses problemas fáceis. Só quando vocês tiverem mais confiança nos problemas fáceis, vocês vão para os médios. Se você fez um problema fácil, teve uma dificuldade para fazer esse problema, você refaz ele, até você ficar mais confiante. Porque os problemas médios vão ser uma versão mais complicada desses problemas mais fáceis. Então, se acostume com os problemas fáceis. Então, esse problema aqui, ele te dá como entrada um array, um vetor de números. Ele quer saber se existe elementos duplicados nesse vetor. Nesse caso aqui, tem elementos duplicados, porque tem 2 uns aqui. Nesse caso aqui, todos os elementos são diferentes, então você retorna falso. Então, todo o problema do LeetCode vai ter essa descrição, vai ter alguns exemplos, e vai ter restrições. Essa parte aqui é muito importante, você saber quão grande pode ser esse número aqui,
quão grande pode ser o tamanho do vetor, porque dependendo do tamanho você pode ter umas soluções mais espertas. Então, ok. Você pode escolher qualquer linguagem assim, dessa lista aqui, para resolver. Eu prefiro resolver em C++, não recomendo resolver em Java, nem nenhuma linguagem complicada, nem C. Eu recomendo C++ ou Python. JavaScript também não recomendo, JavaScript vai complicar a sua vida. Então, pode começar com Python, mas eu recomendo depois mudar para C++. Então, beleza. Como que vocês resolveriam? Qual que seria a forma mais simples de resolver esse problema? Alguém aí quer dar uma sugestão? Uma solução, mesmo que... Pode falar. Dá para me escutar bem? Dá, sim. Você pega, por exemplo, o primeiro elemento e itera sobre todos os elementos do vetores. Se você achar um igual, você para e retorna true. E aí, caso contrário, você passa pelo segundo elemento, itera sobre todos depois do segundo elemento e por aí vai. Uhum. É isso aí. Essa solução mais simples seria basicamente você fazer 2 fors aqui, tentar fazer aqui de uma forma rápida. Você navegar por cada um dos... Eu deveria ter esse código feito e dar Ctrl+C agora, mas tudo bem. Pelo menos eu tenho aqui um print da solução. Aqui é um for que vai sobre cada um dos elementos, vai iterar sobre cada um dos elementos e ver se existe algum elemento igual a ele no resto do vetor. Então eu vou ter que fazer um outro for dentro desse for. E mais um, porque eu não preciso comparar ele com ele mesmo, porque senão a resposta daria errada. Ele compararia um com um, então tem duplicado. Só que isso daria uma resposta errada. Seria o nosso segundo for. Se existe um elemento que não é o próprio elemento igual a ele, a gente vai retornar true. Tá difícil digitar aqui porque o microfone está bem na frente do teclado, mas ok. Aí eu quero saber se todo mundo entendeu essa solução, ou se essa solução não ficou muito clara. O que basicamente está acontecendo aqui é o que o Daniel falou. Primeiro eu pego esse 1, comparo ele com todos os outros para saber se existe algum igual a ele. Não tem? Então eu vou pro próximo. 2, eu comparo com todos os outros. 3, comparo com todos os outros. Só que essa solução aqui, essa solução é uma solução. Isso é bom. Em uma entrevista de código, é interessante que você dê uma solução logo de cara, mesmo que essa solução seja ruim. Daqui a pouco eu vou falar por que essa solução é ruim. Porque se você ficar travado tentando dar a melhor solução possível, pode ser que acabe o tempo da entrevista e você não deu solução nenhuma. Então, é importante que você dê uma solução fácil de programar e depois você melhora isso. É muito fácil você melhorar uma solução do que pensar em uma solução boa logo de cara. Só que, por que essa solução é ruim? Alguém aí sabe dizer? Talvez por causa da complexidade dela. É isso aí. A complexidade dela é O n ao quadrado. Porque ela, para cada vez que ela trafega, que ela itera em um elemento do vetor, ela itera sobre o vetor todo. Então, seria n vezes n. Para cada um ele itera n vezes, então vai ser uma complexidade quadrada. Em estruturas de dados a gente aprende que isso é muito ruim. O n ao quadrado é ruim. Uma solução melhor que essa? Uma solução melhor que essa seria você ordenar o vetor e depois você iterar sobre esse vetor ordenado e olhar se o elemento da frente é igual a ele. Se existir algum desses casos, por exemplo, esse vetor aqui, se a gente ordenasse, ficaria 1, 1,
2, 3. Eu chegaria nesse elemento. O elemento depois dele é igual a ele? Sim. Então a gente retorna que existe duplicado. E ordenar, a gente aprende lá em estruturas de dados, é n log n. Que é bem melhor que n ao quadrado. Então a gente já melhorou essa solução. Eu não vou codificar como é que seria, mas seria basicamente ordenar nosso vetor. Depois seria um único for e faria essa verificação. O próximo elemento é igual ao elemento atual? Se sim, então a gente retorna true, contém duplicado. Senão a gente retorna false. Ok. Aí você deu essa solução aí para a pessoa que estava te entrevistando. Ele te pergunta, tem como ser melhor que isso? Aí você pode pensar, não tem como ser melhor que isso. Mas existe como. Com a estrutura de dados que eu falei mais cedo, hash. Seria basicamente você caminhar pelo vetor, cada vez que você encontra um elemento, você armazena ele nessa tabela hash. E armazenando na tabela hash, você vai para o próximo elemento. No próximo elemento você verifica, esse elemento está na minha tabela hash? Se sim, então contém duplicado. Se não, você continua andando. E essa solução é ODN. Que é a primeira solução aqui que estava aqui. Que é basicamente você criar um hash map. Aqui eu utilizei um set. Dá na mesma, um set ou um hash map. Eu verificaria se o elemento atual existe no meu hash. Se sim, vou retornar verdadeiro. Se não, eu vou inserir ele no meu hash map. E se por acaso existir um próximo que é igual a esse, ele vai retornar verdadeiro. É uma solução que até tem menos código e é mais eficiente. Então, resolver problemas te ajuda a pensar em resoluções para os problemas e pensar em resoluções eficientes. Vocês percebem que eu usei um algoritmo de ordenação para melhorar o meu código. Poderia ser que essa seria a solução ótima, mas utilizando estrutura de dados eu consegui melhorar mais ainda. Então, ao longo que você vai resolvendo problemas no LeetCode, você vai tendo essas intuições. Primeiro, pensa em como você resolveria isso mentalmente ou no papel. Depois você faz o código dessa solução, vê se funciona. Se funcionou, ok. Depois você pensa, como que eu melhoro isso? Aí se você chegou no ponto que você não sabe mais como melhorar, aí você olha a solução. O LeetCode tem essa aba de soluções, várias pessoas mandam as soluções dele, que, por exemplo, solução ODN. Mas aí eu recomendo vocês verem a solução do LeetCode, que aí tem a videoaula, tem a solução, por exemplo, desse problema aqui. Teria a videoaula explicando cada uma dessas soluções. Ele dá a complexidade de tempo e de espaço. E depois ele codifica. Ele usa Python para codificar. Mas é isso. Esse é um problema fácil. Mas vocês podem ver que esse problema fácil não é exatamente um problema fácil de programação. Para você chegar nessa solução final, ODN, não é fácil. Então, você precisa de prática. Caso os problemas fáceis do LeetCode estiverem muito difíceis, pode ser que a sua base de programação precise melhorar um pouco. Então, para isso, eu recomendaria o bcrowd. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dele na matéria do PDS-1 ou em alguma outra matéria de programação. Mas ela também tem problemas de programação. Só que o legal dela é que ela tem esses problemas aqui de iniciante. São problemas que faz você ficar um pouco mais confiante nas suas habilidades de programação, garantir que você não tem nenhum buraco aí no seu aprendizado. Então, eu recomendo vocês começarem pelo LeetCode, pelos problemas fáceis. Se estiver muito difícil, então, trabalhe um pouco na sua base, trabalhe um pouco no seu conhecimento de algoritmos e estruturas de dados. Se você seguir essa estrutura aqui, eu recomendo você primeiro estudar a estrutura de dados, resolver os problemas relacionados a essa estrutura. Depois, cheguei na parte de árvores. Aí você estuda árvores e depois você resolve problemas relacionados a árvores. Eu não recomendo vocês estudarem todas essas estruturas e só depois começar a resolver problemas. Eu recomendo vocês começarem hoje, essa semana, a já
melhorar essa habilidade. Deixa eu ver o que mais coloquei aqui de slides. Ficou claro? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre... Pode falar. Eu tenho uma dúvida, mas é uma dúvida mais técnica mesmo. Você pode voltar naquela sua resolução do cheat code do problema que você deu? Uhum. É aquela. Não, aquela outra que você mostrou, que você acho que submeteu. Aham. Isso. Ah, é só uma coisa. Esse unordered underline set, isso é em C++, já cria uma tabela hash? Esse comando ou Sim, não? Ah, é? Não sim. sabia, não. Ah, Em tá. C++ tem tudo pronto. Em estruturas de Eu, dados você sofre muito para implementar as coisas, mas quando você vai resolver esses problemas, você já tem tudo pronto e você só tem que saber usar as coisas. eu não sabia. Achei que no caso dessa solução você teria que implementar uma tabela hash manualmente mesmo. Bacana Uhum. isso. Pois é, nessa parte de resolução de problemas, você só precisa se preocupar em aplicar esses conceitos que vocês aprenderam. No C++ tem todas as estruturas dadas prontas, pilha, só não vai ter árvore. Árvore não vai ter implementado em C++, mas eles dão, por exemplo, se você clicar aqui em qualquer problema de árvore, vocês vão ver, por exemplo, esse problema de inverter a árvore binária. Eles já dão a estrutura da árvore pronta, e você só tem que se preocupar em manipular essa estrutura. Então, problemas do Lit Code, você raramente vai ter que implementar alguma coisa, exceto se o problema for, implemente tal coisa. Bacana, perfeito. E aí, no início, vocês provavelmente vão pegar os problemas e, não estou conseguindo resolver, ver a videoaula. Não tenham medo de ver a videoaula, não tenham medo de ver a solução, se vocês estiverem travados. Não fiquem horas no mesmo problema, porque o ideal fica 30 minutos naquele problema. Mais do que 30 minutos, ver a solução. Tenta entender a solução e tenta implementar essa solução. Então, é algo que realmente você vai fazer uma vez por dia, vai dedicar, sei lá, 30 minutos. Não consegui resolver, vou ver a solução. Tem problemas que são difíceis, que estão nessa categoria hard. Esses problemas vão ser realmente difíceis. Só que eu não recomendo que vocês fiquem um dia inteiro nesse problema, a menos que vocês realmente gostarem do problema e realmente querem resolver. Mas eu não recomendo que vocês se frustrem nisso. Um dos meus erros quando eu comecei a fazer no Lit Code é sair fazendo problema aleatório. Aí tinha problema fácil, problema médio, problema difícil. Só que aí os problemas difíceis eu não estava conseguindo resolver. E por que eu não estava conseguindo resolver? Porque minha base não estava muito boa. Eu deveria ter praticado mais problemas fáceis, mais problemas médios, antes de ir para os difíceis. E o que eu gosto dessa estrutura é que você não vai fazer qualquer problema difícil. Você vai fazer um problema difícil dessa categoria que você já fez problemas fáceis e médios. Então, os problemas difíceis vão ser desafios, ser desafiadores. Vocês provavelmente não vão conseguir resolver nesse início e vão ter que ver a solução. Mas não tenho nenhum problema nisso, porque o importante é você começar a ter essa intuição de, tal problema se resolve de tal forma. Quando vocês estiverem mais avançados, aí eu não recomendo vocês verem a solução. Eu recomendo vocês se dedicarem um pouco mais de tempo nos problemas. Mas nesse início, nesses 150 problemas, não tenham esse perfeccionismo de tentar resolver o problema da melhor forma possível, vocês mesmos. Dediquem 30 minutos. Os problemas fáceis, provavelmente vocês vão conseguir resolver em menos de 30 minutos. Acho que os problemas médios que são mais ou menos essa duração. Aí, ok, o Bcrowd, ele é um site que vai ter problemas realmente fáceis, que não são esses fáceis do Lit Code que às vezes não é tão fácil assim. Então, uma vez que você tem a base consolidada, aí você vai para o Lit Code. Ok. Uma coisa que eu gostaria de fazer, eu criei essa planilha aqui, para ver se a palestra realmente surtiu efeito, se vocês realmente
se motivaram a resolver problemas, melhorar as habilidades de programação, eu vou disponibilizar essa planilha. Aí vocês colocam o nome de vocês, não precisa ser o nome completo. O nome de vocês, o link do perfil, semestre que entrou na iJúnior, para eu ver se vocês criaram a conta, se vocês vão manter o hábito. Daqui a uma semana, daqui a um mês, eu vou olhar para essa planilha e ver quantos problemas eles resolveram. Para ver se essa palestra realmente conseguiu motivar vocês. Deixa eu mandar o link aqui. Não precisa todo mundo fazer isso. Eu não sei se todo mundo vai se interessar, porque nem todo mundo é da área de programação, nem todo mundo quer seguir essa área. Então, é basicamente isso aqui. Lembrando que, se vocês quiserem, vocês também criam conta no BigCrowd, para vocês melhorarem, mas aí eu vou pedir que vocês façam no LeetCode também. O essencial é o LeetCode. O BigCrowd ele também tem problemas, mas eu não acho ele tão organizado quanto o LeetCode para ser o site principal de vocês. Aqui tem o meu perfil, por exemplo. Eu não resolvi tantos problemas assim. No total, tá 72 aqui. Só que eu resolvi também problemas no BigCrowd. Eu acho que aqui no BigCrowd eu resolvi 88. Então, se somar tudo, dá mais de 100. E aí, agora eu também estou nessa jornada de resolver todos esses problemas dessa lista. Porque antes eu estava resolvendo problemas meio que aleatórios. Só que agora eu quero seguir essa estrutura para eu ter essa base mais sólida. Uma outra coisa que eu pensei assim seria a gente fazer meio que um grupo de apoio, um grupo de discussão. Eu criei um grupo que eu coloquei o Daniel, eu chamei de Grupo Misterioso, ele deve ter achado que eu estou escrevendo ele num esquema de pirâmide, mas não é um esquema de pirâmide. É realmente um grupo para o pessoal se apoiar nessa jornada, porque é muito bom você ter também um amigo que está nessa jornada, resolvendo problema, para que vocês discutam a solução juntos. Por isso que maratona de programação, o pessoal que faz maratona de programação vai muito bem em entrevista da Google, porque além de eles terem essa prática constante de resolução de problemas, eles também têm uma comunidade em volta disso. Que, tal pessoa resolveu de tal forma, tal pessoa resolveu de tal forma, e você vai aprendendo várias coisas no processo. Então eu vou mandar o link desse grupo. Vocês também podem mandar esse link para o pessoal que não veio. Recomende eles assistirem a gravação, para ver se eles realmente também se interessam nisso. Eu vou colocar o link aqui do grupo do WhatsApp para entrar. E aí, a gente está quase chegando na marca de 1 hora. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa para falar aqui. O Guilherme, só um adendo, eu vou mandar esse link e essa planilha aí no grupo da iJúnior também, para caso alguém mais se interesse. Tem algumas pessoas também falaram que queriam vir, mas é que não iam conseguir. Aí, no caso, eu tô gravando também, e pode ser que eles se interessem em entrar no grupo aí depois e preencher essa planilha também. Ok. Então, agora eu quero saber só se vocês têm mais alguma dúvida sobre LeetCode, estruturas de dados, algoritmos, entrevista da Google. Não sei. Qualquer coisa. Eu acho que tá tranquilo. Ok. Agora, meio que para finalizar, vocês, participando de empresa júnior, vocês já estão tendo um diferencial enorme para entrevistas de emprego, para o mercado de trabalho, até para iniciação científica também, para a carreira acadêmica, porque na empresa júnior vocês adquirem muitas habilidades. Não só habilidades técnicas, mas habilidades não sei a tradução em português, soft skills, que é habilidades de comunicação, liderança. Então, se vocês aproveitarem bem essa experiência que vocês estão tendo na iJúnior, vocês já vão se destacar muito em processos seletivos, em empresas, porque vocês já vão conhecer mais ou menos como que funciona a empresa, a possibilidade de ações que vocês podem fazer ali. Então, a empresa júnior abre muito a mente. Então, aproveitem bem essa oportunidade de vocês, que vocês estão tendo aí. Então, a habilidade essencial é essa: resolução de problemas,
mas também tem comunicação. A entrevista técnica da Google avalia essas duas coisas. Se você sabe resolver problemas e se você sabe comunicar essa resolução de problemas, que é o seu raciocínio, como que você está resolvendo o problema, quais que são suas dificuldades. Então, vocês precisam melhorar essas duas coisas se vocês querem ir bem em entrevistas para Big Techs, ou também se você... no geral, eu acho que essas duas habilidades são essenciais para programação no geral. Porque se você é um bom comunicador, mas não tem resolução de problemas, aí pode ser um pouco complicado. E se você também é um bom resolvedor de problemas, você é muito bom em programação, mas você não sabe comunicar muito bem isso, também é um problema. Então, é interessante que vocês treinem. Vocês podem falar consigo mesmo, falando sozinho mesmo em casa. Pega o problema assim, vocês vão falando em voz alta o que vocês estão pensando. Talvez eu vou resolver isso da forma, eu tô vendo isso aqui, eu vou... Enfim, vocês vão falando um raciocínio de vocês, igual vocês pensam mesmo. E é interessante o conceito de mocking interview, que é basicamente treinar a entrevista técnica. Tem uma pessoa lá que vai te dar um problema e você vai resolver esse problema enquanto fala com ela. Na Google, a entrevista da Google, você não executa os códigos que você... o código da entrevista. Eles dão uma plataforma que parece o Google Docs. A diferença é só que o código fica colorido. Mas você não vai executar, você não vai testar o código em um IDE, em um compilador. Vocês vão dar o código e explicar para a pessoa que está te entrevistando por que esse código funciona. Então, o mais importante ao resolver esses problemas é você saber resolver. Não é os detalhes de programação, não é os nomes que você dão para as variáveis, não é se o código compila ou não. É importante que o código compile, mas o mais importante é você saber resolver e saber explicar a sua solução. E é isso. Isso aqui é dos tempos de EAD da Júnior.